CBN Professional. Uma parceria com o jornal Valor Econômico. Olá, eu sou a Juliana Prado, da CBN. E eu sou Estela Campos, editora de carreira do jornal Valor Econômico. E começa agora mais um episódio do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o jornal Valor Econômico. Aqui você encontra dicas sobre carreira, gestão e negócios para inspirar você. Lembro que você pode nos ouvir e nos ver. O vídeo e o áudio desse episódio já estão disponíveis nas plataformas digitais da CBN e também do Valor. Então ajeite os seus fones de ouvido ou aumente o som do seu tablet, da sua TV, do seu computador, porque a partir de agora nós vamos aprender muito por aqui sobre os novos desafios da liderança. E a nossa convidada de hoje começou a carreira trabalhando como analista em fundos de private equity, onde o seu papel era decidir se uma empresa valia um investimento. Até que ela decidiu deixar o mercado financeiro e ir para o outro lado da mesa. E desta vez, como uma empreendedora buscando um sim dos fundos de investimento. Então, em 2019, ela se juntou a dois amigos e acabou fundando uma corretora de planos de saúde empresariais. Logo de cara, ela conseguiu um aporte aí de 100 milhões de reais, o maior montante levantado por uma mulher no Brasil até aquele momento. Hoje, seu negócio contabiliza aí 200 mil vidas atendidas, 750 milhões de reais em contratos de benefícios de saúde, mais de 160 clientes e emprega 200 pessoas. Além disso, atingiu uma receita em 2024 de 40 milhões de reais. Ela é formada em economia pela USP e tem uma especialização em empreendedorismo pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. E antes de fundar o próprio negócio, ela trabalhou em empresas como Barclays Capital, Temasek e Actis. E não é só pelo fato dela ser uma mulher em um mercado dominado pelos homens, que a nossa convidada de hoje se destaca. Ela também é uma das poucas líderes lésbicas no país e uma de suas bandeiras é a luta contra o preconceito e pelos direitos da comunidade LGBTQIA+. Bom, além de fazer tudo isso, ela participa ainda da comunidade Female Force, onde apoia mulheres empreendedoras na área de tecnologia. E para falar mais sobre a trajetória na liderança e também como fazer crescer o negócio, a Estela e eu vamos conversar a partir de agora com a Manuela Mitchell, cofundadora e CEO da People Saúde. Manuela, muito obrigada por aceitar o nosso convite, seja muito É um bem-vinda. prazer estar aqui com vocês, sou uma ouvinte, muito feliz de estar na CBN. Bem-vinda. Manuela, eu quero começar aqui a nossa conversa falando um pouquinho sobre a sua vida familiar. Os seus pais, eles são formados em literatura e na sua família, ninguém era muito ligado a essa área de negócios e empreendedorismo, né? Eu queria saber o que acabou te atraindo para esse mundo e se isso teve a ver com a sua escolha em cursar economia. Legal. Minha trajetória ela é toda meio diferente, assim. Então, minha mãe brinca que quando eu tinha 4 anos, teve uma apresentação da escola, onde as crianças iam falar para os pais o que elas queriam ser quando crescer. E a maioria das crianças falava bailarina, assistente de palco da Xuxa, jogador de futebol. E eu fui no palco e falei, eu quero ser presidente do Brasil. Então eu acho que eu tinha uma coisinha meio diferente desde o berço, assim, nesse sentido. E aí tem um segundo episódio que eu gosto muito de contar, que quando eu tinha 15 anos, a minha escola fazia a gente escrever uma carta pra gente mesmo daqui a 10 anos. Eu recebi quando eu tinha 25. E nessa carta eu falava que eu queria ser uma mulher de negócios bem-sucedida, queria viajar o mundo a trabalho. Então eu sempre tive uma coisa meio minha, assim, diferente dos meus pais, apesar de eu amar ler, que é uma super influência deles, de querer trabalhar com esse lado meio de negócios. E aí a faculdade teve tudo a ver com isso. Porque um conselho que eu recebi do meu pai foi, olha, faz um curso pensando naquilo que você gosta de trabalhar e gosta de estudar. E eu era bem generalista na escola, gostava de exatas, muito, gostava de humanas também. E aí a economia foi meio que a escolha perfeita nesse contexto. Mas eu não era uma criança ou depois uma adolescente, uma adulta que pensava em empreender na faculdade. Eu pensava em seguir carreira como executiva mesmo. A vontade de empreender, ela veio mais na época de mercado financeiro. E como é que foi a sua entrada aí no mercado financeiro? Conta pra gente.
Na faculdade, eu fiz economia na USP, Uhum. e eu tinha já essa vontade de ser bem-sucedida, etc. E eu comecei a meio que me ambientar e falar onde as pessoas aqui que eu considero serem as melhores pessoas, para onde elas estão indo. E aí, na minha época de faculdade, eram basicamente duas grandes carreiras: mercado financeiro e consultoria estratégica. E aí eu comecei a comparar uma com a outra, eu achava que consultoria estratégica talvez fosse analítico, que era uma coisa que eu gostava muito, mas muito projeto e muita variação de projeto, e mercado financeiro, principalmente em private equity, que foi a carreira que eu segui, era analítico também, mas você seguia com o investimento. Então você fazia um ciclo completo de analisar, investir e sair. E aí eu tomei a decisão de que eu queria procurar algo em private equity. Tive sorte que na época que eu me formei, né, e o Brasil estava num momento onde tinham muitas vagas sendo abertas, porque é um setor super competitivo também, os Uhum. times são enxutos, 10, 12 pessoas no máximo, Uhum. e aí eu acabei entrando na Temasek, que foi uma super escola para mim, onde eu fiquei uma grande parte do começo da minha carreira. A Uhum. Temasek, ela tem a sede em Singapura, né, você estava contando. E você viajava muito para lá, quer dizer, um dos seus sonhos que era viajar trabalhando, você conseguiu aí. Conta pra gente como é que era essa experiência, né, de trabalhar, né, numa cultura tão diferente, essas Legal. viagens frequentes e tal. A primeira coisa que eu falo é o sonho de viajar a trabalho, ele só existe quem não viaja a trabalho, né? Porque quando você Porque dá muito começa trabalho viajar quando a você trabalho. começa a viajar a trabalho, esse sonho já morre rapidinho. Aham. Então, Singapura na minha vida foi um pouco disso, assim, porque eu ia muito pra Singapura, 4, 5 vezes por ano. Era uma viagem muito extenuante, então eram 24 horas pra ir, 24 horas pra voltar, fora o fuso. Eh, Foi muito legal, assim, estar num fundo global, muito grande. Então, a Temasek é o fundo soberano do governo de Singapura, um dos maiores fundos de investimento do mundo. Foi muito legal ter essa visão global de investimentos, então tá numa geografia que era olhar a América Latina, mas também ter a possibilidade de trabalhar com outras pessoas que olhavam outras geografias com contextos complementares. E trabalhar com asiáticos também foi muito interessante no começo da carreira, porque tem um gap cultural muito maior do que trabalhar, por exemplo, com americanos, que é que várias pessoas fazem, assim. Então eu também me desenvolvi muito nesse sentido, de aprender a navegar diferentes culturas. Foi, assim, incrível, e moldou muito a profissional que eu sou hoje, assim. Uhum. Quando você estava na área de investimentos, frequentemente você era a única mulher, né, Uhum. na mesa de negociação. Isso de alguma forma te incomodava e como é que você lidava com isso? Engraçado, assim, eu não acho que me incomodava, porque você vai normalizando algumas coisas que acontecem, né. Sim. Então, desde muito cedo eu comecei a normalizar o fato de eu ser a única mulher. E você vai encontrando mecanismos para se inserir nesse ambiente, e encontrar até interesses comuns, que você tem ou que você vai criando, com as suas contrapartes que são homens. Então, para mim não gerava estranheza. Tem algumas poucas situações que eu falava: "Nossa, isso aqui realmente é estranho", por exemplo, quando você vai numa reunião e um homem não olha pra você. Hum. O que acontece, né, no Uhum, ambiente profissional. uhum, Ou de, por exemplo, você tá às vezes numa reunião e tem 40, 50 pessoas na sala e você ser a única mulher, que aí fica muito evidente. Mas eu fui ganhar muito mais consciência sobre isso, ao empreender, e também acho que ao amadurecer, do que quando eu era uma analista de investimentos. Uhum. Agora, o seu pai é inglês, né? Uhum. E você, num post ali que a gente viu, 2020, você contou que ele morava na Inglaterra, né? Ou mora, não sei, Mora. com os seus irmãos e tal. Uhum. Você nunca pensou em seguir carreira fora do Brasil? Porque você já teve toda essa experiência fora. É interessante, assim, minha mãe é brasileira e meu pai é inglês, e eles se separaram, meu pai mora lá e eu tenho irmãos que moram lá, né, então eu sou a única filha hoje que mora aqui. Minha mãe é uma apaixonada pelo Brasil, assim, então ela sempre falou pra mim que o Brasil era o país do futuro. Minha mãe é muito patriota, assim, de um jeito, não talvez como a palavra é usada hoje, mas assim, ela genuinamente acredita que o Brasil é um país que vai dar certo um dia. Uhum. E eu acho que isso acabou me influenciando muito, do jeito que eu penso, do jeito que eu encarei o Brasil na minha carreira. Eu sempre vi o Brasil como um país que me dava muito mais oportunidade do que talvez estar na Inglaterra. Na Inglaterra eu talvez teria tido uma outra carreira mais estável, eh, talvez, assim, mais como executiva ali, com mais oportunidades por estar em empresas que tinham a matriz ali. Mas eu sempre achei que o Brasil tinha esse quê de caos e esse quê de oportunidade, que eu gosto muito e enxergo como um ativo para minha carreira, então eu nunca pensei em ir, assim. E hoje eu vejo
com bons olhos, falando que bom que eu não fui. Porque o Uhum. fato de eu ter empreendido aqui tem muito a ver com o fato de eu estar no Brasil. Uhum. E essa sua trajetória empreendedora, né? Começou aí com uma série de frustrações ali no mercado financeiro. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o que te levou, né? O que foi um incômodo bom, né? Que Uhum. te fez aí ter certeza que você ia apostar no seu negócio. Legal. Eu fiquei quase 10 anos assim, trabalhando no mercado financeiro, então eu aprendi muito. E sou muito grata pela capacidade analítica que eu desenvolvi, de entendimento de negócio, de olhar para vários negócios diferentes, entender como eles funcionavam. Então, eu sou super grata nesse sentido. Mas chegou um momento da minha carreira ali que eu olhava e falava, eu tô gastando às vezes muitas horas numa semana, trabalhando várias horas durante a madrugada para projetar um futuro e colocar um monte de premissas sobre coisas que eu não tenho a menor ideia de como funcionam, porque eu nunca trabalhei numa empresa. Associado ao fato de que, como analista de investimento, eu basicamente passava meu tempo todo com empreendedores. E aí eu comecei a ter aquela coisa do tipo, muita admiração por aquelas pessoas, e um pouco menos de admiração pelas pessoas que trabalhavam comigo. Uhum. Que eu olhava e falava: "Olha, eles estão tendo um monte de premissa, um monte de suposição aqui, sem nunca terem ido para aquele lado da mesa. Eles não sabem como a economia real funciona". E aí começou a me despertar uma vontade muito grande de tentar ir para o outro lado da mesa, ou de trabalhar com um empreendedor, de entrar numa empresa que estava começando. E aí essa vontade foi desabrochando, na Pipo, né, assim. Então esse incômodo ele foi me levando para vários outros pequenos, que eu acabei fundando a empresa. E Uhum. você quase foi para uma fintech no meio desse caminho? Quase fui pra uma fintech, quase fui CFO de uma fintech, muito bem sucedida, inclusive, teria sido uma boa escolha profissional para minha carreira. Mas foi engraçado que essa fintech que eu quase fui, quando eu estava para assinar a proposta, eu olhei e falei: sabia que eu acho que eu consigo empreender também? Talvez eu não precise fazer isso como executiva, mas talvez como empreendedora. E ali eu dei um passo para trás, e aí eu fiquei quase 6 meses pensando no que eu ia fazer. E aí eu fui lá e empreendi, assim. Então foi parte importante da decisão também. E aí você e os seus sócios decidiram fundar a People, né? Uhum. E qual que era a ideia inicial? E fazendo um comparativo com hoje, mudou essa ideia? Mudou bastante. Aham. Então, em 2018, foi o ano que a gente decidiu realmente empreender, né? Que eu pedi demissão do trabalho, etc. E a ideia, Quanto tempo demorou desde um a ano. ideia até fazer? 1 ano. Um ano e muita coisa, muita água passou, assim, no meio do caminho. E eu acho que foi uma das grandes aprendizados para mim, dos primeiros aprendizados como empreendedora, que eu tinha uma cabeça muito de investidora, né? Então, o investidor, ele olha uma tese de negócio, ele olha uma coisa, ele meio que se apaixona por aquilo, pela solução, Uhum. posto de outra forma. E o empreendedor, ele é um apaixonado por problemas. E essa mudança da solução para o problema foi um processo que se desenrolou ao longo desse um ano. Porque o que eu queria fazer no começo era dentro de saúde, mas era olhar para fraude, desperdício, abuso que existe dentro do setor de saúde, pensando na operadora. Então, eu queria fazer uma empresa que era uma empresa de dados, olhando para a operadora de saúde. E na época, 2018, pré-pandemia, setor muito pouco digitalizado, nem o dado era digital, então as operadoras aprovavam um procedimento muito em folha. Uhum. Você chegava nos departamentos de conta médica, eram pessoas trabalhando em mesas com um monte de folha, e que eu não tinha nenhuma entrada ali, assim, comercial até falando, num setor que ainda que tenham 1000 operadoras no Brasil, é concentrado em 10, né? Uhum. Então tem uma concentração de mercado muito grande. E aí, aos poucos, a gente foi desconstruindo essa ideia. Ainda ficamos na temática de saúde, que eu acho que é uma coisa que a gente acreditava muito, que era um setor que não tinha sido tão tocado por tecnologia e por inovação e tinha muito espaço. Mas aí a gente mudou bastante porque a Pipo faz hoje, que a gente presta serviço para a empresa. A gente tem um olhar de redução de custo, então tem uma similaridade e de gestão de saúde e melhora de cuidado, mas da perspectiva da empresa, muito focada no RH. E também com uma ponte direta com o colaborador. Então, é uma empresa que tem um olhar B2B, né, que é parecido com o que a gente fazia lá atrás, mas também tem um ângulo B2C, então que fala direto com o colaborador é muito grande. Então, bastante coisa mudou. Até para explicar um pouquinho para o nosso ouvinte, né? Uhum, Porque quando a gente pensa, né, em operadora de saúde, as pessoas vão pensar: ah, não, é o operador de saúde que você Uhum. contrata e vai uhum, lá. uhum, Não é isso que vocês fazem, né? uhum. Conta um pouquinho, assim, de uma Legal. forma clara para o nosso ouvinte entender um pouco o que é a Pipo.
O que eu faço é muito específico, tá? Tem uma brincadeira que falam que o empreendedor tem que contar pra mãe o que faz e a mãe tem que entender. Eu acho que minha mãe não entendeu até hoje, tá? Então. Boa sorte, pessoal. Boa sorte, pessoal. Mas brincadeiras à parte, assim, a gente é uma corretora de seguros, né? Que é um intermediário entre a operadora, então a gente tá falando Sul América, Mil, Unimed, Bradesco, todas as suspeitas tradicionais aqui, e as empresas que hoje são as maiores contratantes de plano de saúde do país. A corretora, que é o que a Pipo ela faz todo esse processo de análise de qual que é o plano, qual que é a operadora, que é contratação, né, de fato do benefício, mas também de gestão. Porque tem todo um trabalho invisível para as pessoas, que é o trabalho de inclusão de colaborador, pagamento de fatura, desconto em folha, de valores de coparticipação e, acima de tudo, de acompanhamento da evolução desse gasto. Porque a parte invisível que as pessoas não veem é que o custo com o plano de saúde ele aumenta todos os anos com base no uso das pessoas daquela empresa. Então, o trabalho de gestão de gasto, de evitar gasto que poderia ser evitável, de planejamento de cirurgia, de reversão de cirurgia que poderia ser evitável com outros procedimentos, é um trabalho muito importante pensando em controle de custo. Porque plano de saúde, há 20 anos agora, sobe mais que inflação no Brasil. E já é o segundo maior gasto das empresas depois de salário. Então, é bem essa dor, assim, que a Pipo se propõe a resolver. E é uma abordagem muito diferente em relação ao que uma corretora tradicionalmente é. Porque uma corretora tradicionalmente é um intermediador, é muito transacional a relação da corretora e da empresa. A Pipo acredita que essa relação transacional deveria ser uma relação de valor agregado / gestão de saúde. Então, a gente fala, né, gestão de saúde que dá resultado. Nós somos uma corretora muito focada em cuidado de saúde, que é o que a gente é conhecido no mercado. E a gente atende hoje empresas médias, grandes, empresas muito grandes, que tem essa dor de um custo de saúde que tem baixa previsibilidade de para onde ele vai e que está constantemente acima da inflação. E a terceira dor, às vezes, é de o colaborador, mesmo com todo esse investimento, se sentir desamparado ou ter uma baixa percepção em relação ao benefício contratado. Então, por isso que a gente cria uma relação de concierge direto com esse colaborador, para tentar fazer ele ter um melhor uso e uma melhor percepção do benefício que a empresa investe tanto. E a gente compete hoje com corretoras tradicionais. Ser corretor de seguros, de maneira geral, uma das profissões mais antigas do mundo. É verdade. E a gente compete com empresas multinacionais, então empresas inglesas, americanas, que atendem essas empresas no Brasil, mas também com algumas empresas grandes aqui, que são brasileiras, que foram fundadas nos últimos 20, 30 anos. Falando um pouquinho mais sobre o seu modelo de gestão, sua liderança, quais características você precisou abrir mão ou desenvolver para deixar de ser uma analista em uma equipe e aí passar a liderar um time? Legal. Eu brinco assim que a vida de investimentos, de maneira geral, a vida do mercado financeiro, ela é uma... Faço sempre uma analogia, é como se fosse uma sniper no exército. Porque é aquela coisa assim, é todo mundo autônomo, você tem o seu próprio equipamento, você é automotivado. As motivações em geral no mercado financeiro são muito extrínsecas relacionadas a dinheiro, falando assim, português bem claro. E Isso quando você mesmo. vai para uma empresa, é muito diferente. É muita gente, são muitas camadas de gestão, não é todo mundo que ganha um valor ali que assim, aquilo por si só já motiva as pessoas. Então, o meu principal desenvolvimento entre sair do mercado financeiro e virar uma empreendedora hoje foi definitivamente no que diz respeito à liderança. Liderança desde coisas básicas do tipo, vamos alinhar prioridades, que eram coisas que pra mim não eram tão necessárias, porque pra mim já parecia meio óbvio que eu precisava fazer, até vamos motivar as pessoas, vamos criar um ambiente gostoso, um ambiente onde as pessoas se celebram, se sentem vitoriosas e que as coisas estão andando na direção certa, porque times vitoriosos fazem times serem ainda mais vitoriosos. Então, esse tem sido para mim um processo ainda muito grande de desenvolvimento profissional. Você comentou até uma vez aí numa entrevista que a gente viu que em vez de ter passado décadas, né, ali, né, para se desenvolver como líder, você foi processo super rápido. Você tem Sim. quantos anos hoje? 33. Então, você começou muito nova, né? A Uhum. People quando você tinha 28 anos, é isso? Comecei com 26. 26, É então. muito, Como é que é assumir a liderança tão jovem, né? Assim, porque de alguma forma pula algumas etapas, mas também acelera outras, né, aprendizados. Como é que você vê esse desenvolvimento para você? Eu acho que é interessante, assim, né? Eu brinco que empreender é um misto de ingenuidade com coragem. Ingenuidade porque você não sabe direito o que te espera, porque se soubesse, provavelmente você não faria.
E coragem, porque você tem que olhar e falar, eu sou capaz de fazer. Ou eu acredito que eu e meu time, as coisas que eu acredito vão ser capazes de fazer. E eu acho que o processo de desenvolvimento de liderança, ele é um pouco isso também. Quando eu comecei a Pipa, eu acho que eu nem sabia o que era ser uma líder. E é por isso que eu comecei. Porque hoje também minha vida tem muito a ver com lidar com um problema de gente, né? Com Aham. conflito entre pessoas, em como eu Liderança, incentivo colaboração. quantos por cento do seu dia é resolvendo problema com gente? Eu diria que uns 50% pelo menos, assim. Então tem muita. Talvez eu não sabia isso quando eu comecei, né? Mas eu acho que tem um processo também de você gostar disso e querer se desenvolver nisso. Que foi muito interessante pra mim, porque eu descobri nisso uma paixão. Porque eu vim de um ambiente onde eu não tinha basicamente gestão de pessoas, e eu adoro gestão de pessoas, eu adoro liderança. Eu acho que essas engrenagens de fazer as coisas acontecerem numa empresa é super desafiador, mas também quando você consegue fazer as coisas funcionarem é fantástico, então super recompensador. E aí eu tenho me colocado num lugar ali de querer me desenvolver nesse lugar, de pedir feedback, de procurar curso, de procurar mentoria, de mentorar também e conseguir me desenvolver através disso. Então, eu ainda continuo tendo muito prazer nesse processo de desenvolvimento e eu acho que isso é muito legal. Porque eu vejo outros empreendedores, por exemplo, que chegam nessa cadeira e falam: Nossa, não quero. Trazem alguém, às vezes, algum executivo de Uhum. mercado razoavelmente rápido para serem o braço direito, ou às vezes até o CEO da empresa. E fazem aquilo que gostam, que às vezes é desenvolver produto, tecnologia, que eu também gosto, mas eu também gosto de outras coisas, sabe? Então, acho que isso foi uma bênção para mim, que eu aprendi meio sem querer, ao longo dos últimos 6, 7 anos. Uhum. Você diz que um dos maiores orgulhos foi construir uma empresa com uma cultura forte e Uhum, onde é bom trabalhar, né? uhum. Quais medidas que vocês tomaram desde o início para cultivar esse ambiente e que tipo de cultura vocês queriam criar ali no começo? Legal. Eh, eu sou muito orgulhosa, assim, de ter construído uma empresa que talvez ela procurou construir o próprio modelo dela de trabalhar. Então, eu brinco assim, quando você começa a empreender, tem os livros de negócio que você lê, que te dizem que você deve fazer algumas coisas, né? Então, tem os modelos de gestão mais provados. Então, o Jack Welch, o modelo 3G aqui no Brasil. E aí tem as coisas que você acredita, talvez, ali no começo. E aí você vai pendulando entre esses dois lugares e descobre, como tudo na vida, que talvez o melhor seja ali no meio, né? Eu Uhum. brinco assim, a gente fica muito no preto e no branco e depois a gente vai descobrindo que a vida é cinza, Uhum. que é a mistura dessas duas cores. E pra mim a Pipo é um pouco desse lugar, assim. Eu não acho que a Pipo se espelhou em uma cultura que a gente fez um Ctrl+C, Ctrl+V, mas a gente foi também desenvolvendo nosso próprio jeito de trabalhar. O que que isso significa na prática? Acho que a gente é um ambiente leve, é um ambiente autêntico, onde as pessoas podem ser elas mesmas. A gente não tá super, assim, enquadrando as pessoas num ambiente corporativo, rígido, sabe? E eu acredito muito que isso tem um valor muito grande de ser você mesmo no ambiente de trabalho e de se sentir pleno nas diferentes esferas da sua vida, né? Então, não tem aquela separação, não existe ruptura, na vida profissional e vida pessoal. Então, acho que a Pipo tem muito disso. É um ambiente que valoriza e celebra muito a diversidade, não só de gênero, de orientação sexual, mas de pensamento também. Eh, e eu acho que é um ambiente muito transparente, tanto de falar sobre coisas boas e coisas ruins com os colaboradores, de receita e de gasto de dinheiro e como isso é um problema. E também é um ambiente muito focado em desenvolvimento, assim. Eu costumo dizer muito uma frase tipo: "Não existe lugar perfeito em nada na vida". E esse lugar da perfeição, ele é inatingível. E eu acho que as redes sociais, às vezes, colocam a gente nessa busca, às vezes até de perfeição, que é um lugar muito ruim para você estar, pessoal, profissionalmente falando. Mas existe sim na Pipa a capacidade de controlar aquilo que a gente tenta melhorar todos os dias. Então tem até um dos valores que a gente fala: somos inquietos e melhoramos sempre. E eu me orgulho muito da Pipa ser um ambiente de foco no cliente, escuta genuína e melhoria contínua. E eu acredito muito, como líder da empresa, de que execução disciplinada e constante é muito maior do que visão grandiosa e inspiradora. Uhum. E eu acho que é isso que a gente tentou nos últimos 5, 6 anos construir e que eu olho pra trás, assim, e eu falo: "A gente tá construindo", sabe. Todos os indicadores melhoram muito, assim, quando a gente olha. Então, eu vejo que muito do meu trabalho é sair, às vezes, daquele dia a dia que é muito desgastante e mostrar para as pessoas um pouco daquela visão um pouco mais expandida, removida, da floresta, né, como algumas pessoas chamam. Uhum. Então tenho muito orgulho, assim, do que a gente tá construindo. Agora, como é que vocês lidam lá com a flexibilidade, né? Que é uma das grandes questões hoje, né? Vai Uhum. todo mundo trabalhar, presencial não vai, autonomia, confiança. Como é que é para você?
A gente já teve diferentes modelos, acho que é importante falar isso também, desse lugar da perfeição inatingível, Uhum. sabe. A gente começou presencial, eh, eu lembro inclusive de uma conversa que eu tive com um dos colaboradores do começo da Pipo, que ele falou: "Vamos começar a instituir um ambiente mais remoto, de home office", e eu falei pra ele: "Eu não acredito em cultura remota". E eu lembro de eu falar dessa Isso foi antes frase, da pan foi é, antes da bom, vocês pandemia, surgiram durante ali, né, mas foi um pouco um antes, assim, pouquinho quando a antes. gente era Uhum. presencial mesmo, Aham. tal, aí teve pandemia. Aí as coisas começaram a rodar bem, a vida estava indo ótima, a empresa feliz, difícil de contratar gente, começamos a contratar gente fora de São Paulo. E aí eu fui lá e fiz uma afirmação na empresa, falei: "A gente é primariamente remota, vamos contratar gente no Brasil inteiro e vamos embora". Hoje, como a Pipo tá? A gente continua sendo principalmente remoto, então a gente tem alguma necessidade das pessoas irem no escritório, principalmente quem é comercial. Então os times com maior presencialidade hoje vão uma semana no mês. Então a gente faz um esquema que é rotacional até para pessoas poderem trabalhar um pouco mais fora de São Paulo, então elas vão uma semana e ficam 3 semanas de casa. Mas a grande maioria dos times, sei lá, eu diria que 50, 60% da Pipo não tem necessidade nenhuma de ir no trabalho, de ir para o escritório. Mas a gente contrata hoje só em São Paulo. Por quê? Nosso regime interno é esse, mas o cliente a gente tem o cliente no centro. E o cliente não necessariamente, que é uma empresa, tem o mesmo regime que a gente. E às vezes o cliente quer que a gente vá no escritório e a gente precisa garantir que as pessoas vão no Então cliente quando vocês ele têm uma precisa. base de É. escritório. A gente tem uma base de escritório, e aí a gente começou no começo, quando era todo mundo espalhado, tem que vir no cliente, a maioria dos clientes ficou em São Paulo. Aí era assim, nossa, a pessoa mora em Alter do Chão, Santarém. Uhum. Como que você traz alguém de Santarém para São Paulo? Assim, o custo, o deslocamento, o tempo de deslocamento, então a gente mudou. Então, hoje a gente tem esse lugar de ser principalmente remoto, a maioria das pessoas não precisam ir no nosso escritório, mas elas precisam ir no cliente caso seja necessário. Uhum. E funciona super bem, assim, e eu vejo como um ativo de cultura. No sentido de que as pessoas valorizam o trabalho e a flexibilidade do trabalho como um benefício, intangível, mas tangível mesmo. A gente vê pessoas recusando propostas, às vezes com um salário mais alto, mas com presencialidade de 5, 4 vezes por semana. Eh, e a gente vê também como um ativo de, pô, as pessoas terem um pouco mais de flexibilidade dentro das próprias casas. Eu, sinceramente, acho que funciona muito bem. Vão existir casos de que tem uma pessoa que a gente descobre que tem 2 trabalhos, a gente já descobriu na Pipo. Mas eu sempre tento me lembrar de uma coisa que às vezes tem uma minoria barulhenta que a gente tenta punir uma maioria que tá funcionando super bem por conta de uma ou 2 pessoas que às vezes descumprem os Uhum. combinados. Uhum. A gente como ser humano tem muita vontade às vezes de focar nisso, né, tipo, Aham. focar nessa minoria que tá fazendo um barulho lascado e tal, e aí penaliza todo mundo que tá, tipo, ótimo. Uhum. Então eu tento me policiar muito nesse lugar e continuar acreditando nesse modelo de trabalho. Uhum. Como foi para vocês montarem uma equipe do zero? O perfil, vocês desenharam isso? Como é que foi isso? Olha, eu acho que no começo foi muito, assim, tentativa e erro, um PowerPoint cheio de sonhos, assim, sendo bem transparente. Eu faria muito diferente hoje se eu fosse começar uma empresa de novo. Eu acho que eu tentaria desenhar muito mais competências necessárias, habilidades, um processo de entrevista estruturado. Naquela época foi: "Putz, a gente precisa ir numa seguradora. Ah, ninguém nunca fez isso, vamos contratar alguém que já fez isso antes. Ah, vamos falar com as pessoas e ver quem indica. Ah, vamos entrevistar meia dúzia. Ah, vamos ver quem a gente gostou". Então, assim, era um processo muito mais atrelado até a viés de afinidade, coisas do tipo. Funcionou, então também não é que eu olho pra trás e falo: "Nossa, foi horrível", Uhum. mas eu acho que tem muita coisa que eu mudei, assim, como contratar, como desenhar um perfil de vaga, que eu faria muito diferente hoje em dia. E o que que te chama a atenção num talento hoje, Manuela? Olha, eu acho assim, pra mim, coisas que eu desmistifiquei na minha vida, vou começar por isso. Uhum. Eu fiz USP, e quando eu saí da USP, eu valorizava muito a inteligência FUVEST, eu chamo. Uhum. Que é aquela pessoa que vai muito bem no vestibular, super bom aluno, CDF, que era um pouco parecido talvez com quem eu tenha sido, né. E não que isso não seja importante, pensando em capacidades e competências, mas hoje em dia eu olho muito mais para soft skill, pensando como habilidades que eu valorizo em profissionais que eu contrato. E quais são essas? Um que eu acho fundamental, curiosidade. Então, profissionais que realmente estão gastando tempo e energia de tentarem ser melhores profissionais e estão olhando ali fora do seu contexto diário de trabalho, eu acho que isso é uma super habilidade.
Eu acho que tem um lado que tem que tomar cuidado, que às vezes tem pessoas que fazem isso e aí não dão conta do próprio trabalho. Então, Uhum. É sabe? aquela coisa, tem que Uhum. entregar no fim do dia, né? Não adianta nada você saber um pouquinho de tudo e não saber nada de nada. Então, acho que Uhum. tem esse balanço fino pra ser feito quando você entrevista alguém. Tem uma segunda coisa que eu admiro muito, que é tipo a disciplina / comprometimento. Então, quando eu falo isso, eu não tô procurando pessoas que trabalham 20 horas por dia de maneira louca, não é isso que eu quero dizer aqui. Mas pessoas que se sentem donas do seu contexto, que quando dá um problema do cliente, elas vão lá e resolvem, mesmo que aquilo não seja necessariamente o que tá escrito no job description dela. Então, acho que essa é uma super habilidade. E 3, eu acho que é pessoas que escutam e que conseguem colaborar e que estão dispostas a resolver o problema para além, às vezes, de um conflito de ego ou de minha área versus sua área. Então, tem um pouco dessa umidade intelectual, assim, e essa escuta ativa. Então, essas são habilidades que eu acho que são super importantes hoje. Eh, e eu vejo muita gente, assim, às vezes muito focada, né, em "Ai, vou aprender um monte de coisa aqui sobre contabilidade e tal". Isso é super importante no começo da carreira, mas quanto mais eu vejo a evolução da carreira, mais eu acho que essas soft skills, essas competências um pouco mais ambíguas são importantes e é o que eu valorizo hoje. E a gente tem ouvido bastante, né, falar nessa questão intergeracional, né? Uhum, De você ter pessoas de todas as idades, tal. Você como uma líder, né, jovem ainda, uhum, como é que você trata isso dentro da empresa? Quer dizer, existem pessoas, você falou que tem muita diversidade de opiniões e tal, uhum, imagino de uhum, idade, gênero e tudo. uhum. Como é que você faz essa integração intergeracional? Porque a gente fala, né, sobre mentoria reversa, sobre vários tipos de. Uhum. Você tem essa preocupação, não? Olha, primeiro eu acho que integração numa empresa remota já é um super desafio. Então vale a pena também dizer isso, porque as pessoas ficam muito hiper focadas ali no seu contexto, né? Sim. E aí, como que você interage com a pessoa, às vezes, de uma outra área que você nunca quase trabalha junto? Então, tem uma intencionalidade que é necessária nesse processo de integração muito grande. Então, por exemplo, uma coisa que a gente faz na Pipo a gente tem um cafezinho remoto que a gente pareia pessoas aleatórias uma vez por mês. Então, a pessoa da área A vai trabalhar com a pessoa da Interessante. área Z e elas vão se encontrar 15 minutos para se conhecer. Então, a gente tenta criar umas coisas assim. O segundo eu acho que diversidade geracional pra gente foi uma coisa no começo, a gente contava gente muito parecida com a gente, muito jovem Uhum. e tal. E hoje em dia eu já vejo muito mais valor na diversidade geracional olhada de outro ângulo, muito mais ampla, assim, porque enquanto talvez a geração mais atual seja talvez mais imediatista, né? E até pelo contexto da geração. Você pede um lanche, ele chega em 10 minutos. Você pede um mercado, ele chega em 5. Uhum. Você quer ver pra onde você vai, tá em 1 minuto na internet. Eu acho que existem, por exemplo, coisas ali mais de resiliência, paciência, que gerações, talvez uma, duas, três, quatro pra trás, conseguem meio que complementar. É, então a gente tenta pensar em formação de time desse jeito também hoje, até pensando no que as pessoas querem para a própria carreira, assim, porque às vezes eu falo, né, é muito importante você saber, uma das coisas que eu mais aprendi nos últimos anos é um time vencedor não é composto de 11 superestrelas, né? Naquele sentido de todo mundo quer ser o próximo melhor do mundo. Até fazendo um paralelo com o futebol, né? Assim, você Aham. pensar, o PSG do Neymar e do Mbappé não funcionou por quê? Porque todo mundo queria ser o melhor do mundo. Sim. Tem que ser aquele time que tem que ter uma pessoa que talvez ela quer ser a melhor do mundo, algumas que querem, tipo, só serem felizes, voltarem pra casa. Então eu penso muito na composição de time de maneira muito mais intencional e acho que as gerações têm um poder importante nisso hoje. Uhum. Uma das principais bandeiras sua, pessoal, né, é da Uhum, diversidade e também em especial a luta pelos direitos das pessoas LGBTQIA+, né. uhum, Hoje, lá na People, vocês têm 70% de mulheres no quadro, uhum, 1/3 de pessoas pretas e 20% de pessoas que se identificam como LGBTQIA+. uhum. Queria saber, que diferenças você percebe aí no dia a dia ao fazer parte de um ambiente, assim, muito diverso, diferentes de outros lugares que você trabalhou, e quais os desafios e as vantagens aí que isso traz? Legal. Acho que a primeira coisa que vale a pena falar aqui, assim, eu sempre falo, né? Eu sou uma mulher lésbica, casada com uma outra mulher e etc. Muito num lugar de quebrar um pouco, talvez, a falta de referências que existam sobre mulheres lésbicas que são líderes. Sim. Porque é uma coisa que eu vejo que foi muito importante na minha carreira foi esse movimento de olhar para pessoas e falarem, eu quero ser igual ela. E essa pessoa podia ser minha mãe, podia ser minha chefe, podia ser uma executiva famosa que eu lia livros. Eu acho que esse é um lugar de ver que é possível ser muito empoderador. Independente de qual recorte de diversidade você, você né, seja Uhum. parte. Uhum.
Talvez você seja um homem hétero branco, tenha várias pessoas que você possa se inspirar ali, né? Pensando em coisas. Então, isso pra mim foi uma coisa que pra mim foi muito importante e eu julgo ser importante pra outras pessoas porque eu passei por isso. É, e aí a segunda coisa é, por eu falar muito abertamente disso, sempre me chamam pra falar de diversidade. E aí, às vezes, eu vou pra ambientes talvez que sejam um pouco mais comprados com essa ideia da diversidade já na largada, ou ambientes talvez não tão comprados. E aí, quando ele não é tão comprado, geralmente o briefing que me vem é traz alguns dados, fala um pouco sobre o impacto da diversidade em resultado de negócio, etc. E se você digitar no Google diversidade e negócios, provavelmente você vai ver 200 milhões de estudos que mostram que as empresas que têm mais diversidade de gênero são empresas que performam melhor no S&P 500 do que empresas que não têm. Então, assim, acho que existe bastante evidência empírica. Mas eu acho que é menos sobre a evidência empírica, e eu sempre tento contar um pouco sobre a história, né? Então, assim, eu já fui uma mulher assumida no ambiente de trabalho e já fui uma mulher não assumida no ambiente de trabalho. E a Manuela, em termos de HD, né? O computador da Manuela, a competência dela, a inteligência dela, era exatamente a mesma nessas duas pessoas. Mas o como você se porta, então a Manuela que precisava falar que ia ver uma amiga, que tinha que falar que não namorava ninguém, que voltava pra casa e às vezes estava pensando com a cabeça fora dali, ela performava num nível de performance. E a Manuela que hoje fala sobre a esposa com todo mundo, e a Manuela que fala sobre os sonhos e as frustrações, ela é uma Manuela que ela é aquela Manuela inteira, dentro do trabalho e fora dele. E essa Manuela com certeza tá performando melhor como pessoa, como indivíduo. E eu acho que é isso que a diversidade ela tem o poder de gerar. Quando eu defendo a diversidade, eu não acho que todas as mulheres do mundo que são líderes ou que o mundo deveria ser dominado por mulheres lésbicas, né? Que eu acho que é um jeito como as pessoas às vezes tentam é, inverter as conversas sobre diversidade. Até porque, se você olhar de uma perspectiva representativa, o mundo, a norma do mundo é pessoas heteronormativas. Então, assim, existe uma coisa ali que vai ser natural, que essa vai ser a mesma coisa que você vai ver dentro das empresas. Mas eu acho muito importante que as pessoas não precisem esconder quem elas são, e que elas possam ser e ter conversas com outras pessoas que são diferentes dela de uma maneira super natural, assim. É isso que eu fomento muito dentro da Pipo, e eu acho que isso é transformacional, assim. Porque a criatividade, que está muito atrelada à inovação, ela tá muito atrelada a ser você mesmo. Ela tá muito atrelada, tipo, quando você vai estudar neurociência, a criatividade ela não vem num lugar de medo. Ela vem num lugar de relaxamento. Uhum. E a diversidade tem tudo a ver com isso, assim. Então eu tento muito falar sobre as histórias e um pouco menos sobre a estatística, que eu acho que tá super batido. E por que que eu defendo muito essa ser uma causa, assim. E aí eu acho que tem um trabalho, quando eu penso meus contrapartes, né? Uhum. A maioria dos CEOs das empresas são homens. Não de achar que eles deveriam sair dali, mas de tentar dar um pouco de consciência pra eles, do tipo, às vezes a sua vida, ou as coisas que você fala, ou a sua realidade, ela é um recorte muito privilegiado, que talvez não seja o recorte das outras pessoas. Então, tenta ser um pouco mais inclusivo na hora de falar, tenta trazer referências que talvez não sejam você, mas pessoas que você conhece. Então, quando alguém me chama pra falar numa empresa pra falar sobre a minha história, eu vou porque eu falo assim, eu acho até um dever cívico, assim, sabe? No Uhum. sentido de outras pessoas poderem enxergar em mim, talvez, um lugar de, pô, dá pra ser, sabe? Olha ela. E eu acho que esse lugar é muito importante. É o modelo, né, que às vezes falta, né. E como você falou, né, não ser autêntico dá trabalho, né. Nossa, demais. Você tem que ficar você gasta uma energia que não precisava Demais. estar focada ali, né. Com certeza. E quais medidas vocês tomaram para chegar aí a esses resultados aí? Tem algum ponto, de diversidade que você ainda sente que a People precisa evoluir? Sem dúvida, assim, acho que diversidade, tudo na vida é um olhar constante, né? Uhum. A gente olha muito para os indicadores de diversidade da empresa, a gente Vocês tenta são proativos, por exemplo, no recrutamento? bastante. Então a gente tenta abrir vagas afirmativas quando a gente percebe uma falta de diversidade num lugar A ou B dentro da empresa. A gente se compara muito com o Censo Brasil, tentando trazer um recorte de a empresa refletir, de certa maneira, o que o Brasil é como país, pensando que também uma cultura de cuidado do cliente é uma cultura que o cliente também quer se ver dentro da gente. Então, se a gente tem um cliente, por exemplo, isso é história real de negócio. A gente teve um cliente que era uma pessoa trans, que foi atendido por uma pessoa trans que trabalhava na empresa. O nível de afinidade e relacionamento que essas duas pessoas vão criar é o nível que eu, por exemplo, não vou conseguir criar com aquela pessoa.
Então, isso também é um outro argumento que eu uso muito como defesa da diversidade, né? Mas tem que cuidar sempre, assim. Acho que a Pipo não tá no lugar que eu acredito que é o suprassumo da diversidade e tal. É, mas acho que a gente tá um tijolinho por vez, seria uma empresa diferente nesse sentido. Uhum. Bom, o papo tá bom, né, Estela? Mas, como sempre, a gente acaba falando demais, né? Exato. E tem uma ótima pergunta, né? Bom, olha, pra gente, eu queria que você contasse um pouquinho, Manuela, que conselho aí, o que você diria para alguém que está começando ali num cargo de liderança? Olha, cargo de liderança, eu acho que liderança é uma das posições mais difíceis que existem, porque tem muita cobrança ali. Então, por exemplo, quando a gente pensa em tema de saúde mental, que é uma temática hoje relevante quando a gente pensa em mundo corporativo, quem que está sendo cobrado, treinado e letrado sobre isso? Liderança. Quando a gente pensa em gestão de tarefas e excesso de tarefas que a gente tem, quem está sendo cobrado? Liderança. Então, assim, eu acho que é um cargo muito nobre, mas muito difícil de fazer. Então, esse seria meu primeiro conselho. O segundo acho que existe muito conteúdo aí muito bom para as pessoas se desenvolverem, buscarem desenvolvimento. Eh, e o terceiro conselho que eu daria é tentem trabalhar muito com o seu time, escuta aberta para ser o melhor líder, ouvir das pessoas e o que você acha que faz bem, o que as pessoas acham que você faz bem ou não. Eh, mas, assim, é impossível agradar gregos e troianos. Então, o lugar do líder é um lugar de solidão. E quanto mais sênior você fica na organização, mais sozinho você fica. Então, o lugar de CEO, acho que é o suprassumo, né, da solidão, no sentido de que as decisões que você toma, você sabe que elas não são unânimes, você sabe que elas vão desagradar alguém. E a busca do líder, ela não é uma busca de justiça, no sentido de todos são iguais perante os olhos de Deus, porque esse lugar não existe. Mas é uma busca de talvez coerência, de fazer o que é certo para a empresa naquele momento. Então, acho que saber essas coisas ajuda um pouco a assumir o desafio. Bom, agora a gente vai para a última parte do nosso episódio, que é o quadro de dicas. Manuela, eu queria saber o que você faz para cuidar do seu bem-estar físico e mental. Eu faço muito esporte, então eu tava falando aqui antes de É você verdade. chegar. Eu jogo tênis, corro, faço musculação, jogo tênis desde pequeno, então é um hobby que eu carrego até hoje. Inclusive, minha raquete tá bem ali. Ah, Porque eu vou para um jogo na hora do almoço. É. Eh, Também tento sempre, assim, meu kit básico de saúde física e mental é dormir pelo menos 7 horas por noite. Me alimento bem, pelo menos de segunda a sexta. E gasto bastante tempo com a minha família e com os meus amigos, que me faz muito bem também, para além do trabalho. você leu algum livro recentemente que você acha super legal para dar uma dica aqui para o nosso ouvinte? Não precisa ser sobre gestão, pode ser sobre qualquer assunto. Eu vou dar 2 dicas. Um sobre gestão, que é um livro chamado Working Backwards, sobre o modelo de gestão da Amazon. Acho que é um modelo muito legal e muito tático o livro, então recomendo muito. E o segundo que eu vou dar, para quem quiser ler um livro de literatura, eu sou filha de pais professores. Uhum. Jefferson Tenório, ele tem 2 livros, né? O mais recente e A Vesta Pele. Acho que são livros muito legais para quem quer eventualmente entrar um pouco mais na didática, na temática de diversidade, de um jeito um pouco mais de ficção, mas que traz muita coisa legal. Aham. E filme e série, você tem alguma coisa para indicar que você viu recentemente? Eu falaria de ruptura como uma reflexão boa Ruptura. sobre isso que eu disse aqui, sobre não existir segmentação entre pessoa física e pessoa jurídica, e de como, quando as pessoas e líderes reconhecerem isso de maneira mais explícita, isso é empoderador em termos de produtividade e impacto de negócio. Uhum. Você que gosta de tênis, né? Você chegou a assistir o documentário do Carlo Alcaraz? Não assisti Ah, ainda. uma boa dica para o nosso ouvinte e para você também. Vou que assistir, não como um assisti. jovem lida, né, com essa pressão, né, com esse perfeccionismo, fica aí como dica. Legal. Ela até estava contando aqui, ela tem um grupo, né, que isso é interessante, um grupo de mulheres que jogam tênis. E Sim. conta um pouquinho pra É. gente, que isso é uma ideia boa para, né, o pessoal que É gosta. muito legal, assim, acho que nessa ótica de a gente procurar nossas comunidades, né, e a gente se sentir bem nesses lugares. Eu encontrei faz mais ou menos um ano um grupo de mulheres que tem uma comunidade de jogar tênis durante o ano todo, que eu participo. Uhum. E elas são super unidas, fazem café da manhã, fazem viagem, super geracional. Eu jogo de pessoas de 70 a, tipo, 18 anos, literalmente. E é uma parte muito legal também na minha vida, assim, na minha saúde, é uma coisa que eu gosto muito. Muito obrigada, viu, Manuela? Eu gostaria muito de agradecer a sua presença. Espero que você volte mais vezes aqui. Obrigada a vocês, foi um prazer. Obrigada. E Estela, eu te encontro no próximo episódio, combinado? Combinado.
A gente conversou aqui com a Manuela Mitchell, cofundadora e CEO da People Saúde. E agora eu vou ficando por aqui em mais um episódio do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o Jornal Valor Econômico. Se você gostou desse episódio, mande uma mensagem para o cbnprofessional@cbn.com.br. Se você quiser saber mais sobre o episódio que a gente abordou aqui hoje, entra lá no site do Valor Econômico. Os trabalhos técnicos desse episódio são da Débora Gonçalves e a sonorização é do Cláudio Antônio. O roteiro e a produção desse episódio foram feitos pela Estela Campos, pela Barbanor e também por mim, Juliana Prado. Eu encontro você na semana que vem. Beijos pra você e até o próximo episódio.